Estamos aqui no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, caminhando já para o finalzinho do Evangelho, né? Então aqui, logo no início do capítulo 23, levantando-se em toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhes perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. A partir daqui, nós percebemos que Jesus ele está entre duas autoridades. Uma autoridade de Pôncio Pilatos, que é o gestor de Roma, e outro, a autoridade de Herodes, que é o responsável pelo povo judeu. É muito interessante porque Pilatos aqui, ele ele afirma que Jesus é inocente por 3 vezes. Só que Herodes, ele também afirma que Jesus é inocente, mas ele traça todo o caminho para que, mesmo sendo inocente, Jesus seja levado à morte, incitado pelo povo, né? Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Então aqui Herodes ele aguarda Jesus para ver milagres, mas Jesus não está fazendo mais milagres. E Jesus não faz milagre algum para que Herodes veja. O intuito de Herodes é acusar Jesus de alguma forma. Mas, conforme as profecias, Jesus ele é crucificado sem que houvesse sobre ele nenhuma acusação verdadeira. E logo em seguida, Herodes libera Jesus, envia Jesus para Pilatos, e Pilatos, pela segunda e terceira vez, declara Jesus inocentado. Só que enquanto Pilatos declara Jesus inocentado, o próprio povo, alvoroçado e cheio de ira, cheio de ódio pelos líderes judeus, pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciãos judeus, esses homens inflamam o povo contra Jesus. Então, a multidão clama pela crucificação de Jesus. E em seguida, versículo 25: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e de homicídios, a quem eles pediam, e quando Jesus entregou a vontade deles. Nesse momento, Jesus é preso e Barrabás é solto. Então tem algo aqui muito forte que nós podemos perceber no texto, é que Barrabás, ele é um líder revolucionário, ele lidera e ele cria motins no meio do povo, no meio da sociedade, só que ele também é culpado de homicídios. O que que acontece? O povo judeu esperava que Jesus agisse de certo modo como Barrabás, sendo um líder revolucionário que viesse mudar a cabeça do povo ali em prol de uma revolução social. E o interessante é que o nome de Barrabás significa filho do pai. Barrabás significa filho do pai e ele é solto, enquanto Jesus, que é o verdadeiro filho do pai, é preso e crucificado. Então, continuando o texto, logo no versículo 27, seguia-o numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e clamavam e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis e que não geram nem amamentam. Nesse dia dirão os montes: Cai sobre nós, e aos alteiros: Cobre-nos, porque se o lenho verde fazem isso, que será o lenho seco? Esse trecho aqui, o versículo 31, ele parece um pouco confuso. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? O lenho, no caso, são gravetos, galhos, é a lenha verde.
O que que é a lenha verde? É a lenha que não está preparada, é a lenha que não está pronta, é a lenha que não pega fogo, é a lenha que não dá para ser usada. Então, o que que Jesus está falando aqui? Que os gregos, os romanos, se os romanos eles fazem isso com o povo naquele momento, imagina só o que fará Deus no fim dos tempos com aquele povo. Então Jesus ele compara a justiça dos homens com a justiça de Deus. Se eles entregam o Filho de Deus à morte, imagina o que eles farão com aqueles que não são filho de Deus. Se eles têm a mão pesada com os inocentes, como será a crueldade deles com aqueles que não o são? Levando em consideração que Jesus está falando dele ser santo e de no povo não haver santidade. Então, vem o momento da crucificação de Cristo. Jesus está com os dois malfeitores. Um nega a Cristo, falando com ele, salva-se a si mesmo, e o outro reconhece que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. E Jesus promete para aquele homem que ainda naquele dia ele estará no paraíso com Jesus. Então, muitos teólogos afirmam que aquele homem inaugura os céus com Jesus, que os céus se abrem após a morte e a ressurreição de Cristo, né? Então, aquele homem, ainda naquele dia, estaria com Jesus no céu. Acontece a morte de Jesus aqui no versículo 44. Já era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 15 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu se rasga nesse momento, e logo em seguida, Jesus entrega o seu espírito. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. E entrando todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido, desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Então a multidão que seguia a Cristo estava em prantos ali, contemplando o momento da crucificação de Jesus. E acontece então o sepultamento de Jesus aqui no final do versículo 23, a partir do no final do capítulo 23, a partir do versículo 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com designação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Ou seja, José de Arimateia era um homem justo perante o Senhor e um homem de posses, era um homem que tinha uma condição financeira boa. Esse homem, então, ele dá o seu túmulo, ele compra um túmulo e compra o corpo de Cristo. Ou seja, ele paga um preço pelo corpo morto. Ele paga um preço pelo corpo de Cristo, porque ele acredita que aquele corpo ele tem uma validade. E mal sabia ele que ele estava preparando o corpo da ressurreição, da volta do Senhor. José de Arimateia é um homem muito importante no ministério de Cristo, porque ele compra um corpo sem vida, ainda com fé no Senhor, esperando que venha a ressurreição, e ela é cumprida, né? Mas isso só no capítulo 24. E nós nos encontramos amanhã. Eu espero que você tenha gostado aqui da leitura do capítulo 23. Nós estamos caminhando para o final do livro de Lucas. Em breve entraremos no livro de João. Deus abençoe. Tchau, tchau.